Campeonato Brasileiro, né? Tá na hora de voltar a ganhar, né, Pance? Verdade, João. Um abraço, viu? Você falou o ponto certo para você ganhar e olha só, é muito pouco ponto, 15. Vamos colocar 15 disputados, fazer 3. Pensa, são 3 empates e 2 derrotas em 5 jogos. Então o Cruzeiro tem essa missão agora contra o Corinthians, a partida no sábado às 9 horas da noite. E tem uma dor de cabeça aí, viu, João? O Matheus Vital, que ontem foi aquele que substituiu o Matheus Pereira, né? O Matheus Vital amanhã vai passar por uma reavaliação médica por conta de uma dor no ombro que o tirou do jogo de ontem. E tem mais um problema. O William apresentou dor no joelho e pode ser mais uma baixa, ou seja, pensa, ontem já foi difícil e aí você pensa no jogo contra o Corinthians, que vem numa crescente no sabadão à noite, podendo ter mais problemas aí na vida do Cruzeiro. Ô Edu, eu gosto muito de uma teoria que você tem, eu tenho aprendido isso com você. Você tem razão quando diz que não basta olhar o resultado. Às vezes o time joga mal e ganha. E isso acaba encobrindo e enganando. E às vezes está jogando bem e perdendo, mas te abre uma perspectiva de melhorar ali na frente. Agora não adianta também só jogar bem e o resultado não vir. Porque se você jogar bem o campeonato inteiro e só perder, você cai. Serve para todo mundo. E se você jogar mal um campeonato inteiro, mas ganhando ali, sofrendo, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, você vai ser campeão. Não tem campeão jogando mal. É matemática, mas você tem campeão que não brilha. Mas jogando mal não tem. Mas que não brilha, tem. Já teve. São Paulo, por exemplo, de Muricy, era campeão sem brilhar. Né? Cara, me preocupa isso, porque o Cruzeiro vai e não ganha, não pontua, Edu. Ô João, assim, até na turma do bate-bola a gente falava a respeito disso, envolvendo as críticas ao Pepa. O Cruzeiro não joga sempre bem, né? O Cruzeiro perdeu pontos jogando mal também. Principalmente quando é mandante. O Cruzeiro jogou mal contra o Coritiba, contra o Goiás, perdeu pontos. Ganhou pontos jogando mal contra o São Paulo, contra o Vasco da Gama, mas perdeu pontos jogando bem. O Cruzeiro perdeu pontos para o Botafogo, foi melhor que o Botafogo. Ontem contra o Palmeiras, poderia ter somado um ponto, era o mais justo. O futebol não tem muito disso de justiça, mas o próprio Abel Ferreira falou na coletiva. O empate ali era o mais justo. Perdeu esse ponto com o gol no finalzinho. Contra o Atlético Paranaense também fez um bom jogo. É que a tabela do Campeonato Brasileiro não olha desempenho, João. A tabela não tem o time campeão no desempenho e nem o time que pontua porque foi bem no jogo. Pontua quem ganha jogo, quem empata jogo. E o Pansieri trouxe esses números aí de 3 pontos em 15, né? Que você falou. Exatamente. Isso dá 20%. A campanha do América é de 22%. Então, nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tem uma campanha pior que a do América. João, assim. E Panzi, o Cruzeiro e IHG, o Cruzeiro como mandante, ele é o 17º, gente. É aí que vem a minha crítica ao Pepa. São 11 pontos só, João. Aí que eu falo que o Pepa não está imune à crítica. A dificuldade que o Cruzeiro tem de jogar contra equipes que se fecham. Aí a gente tem que voltar os olhos pro técnico, pra parte coletiva. Aí é o mérito, é o time que não deixa você chegar. Não é assim, HG? Tem um pouco disso também. Sim. Tem um pouco disso também. Não é aquilo que falamos do Palmeiras agora há pouco, não? Mas é diferente. Tá vendo? Agora você pegou ele na curva, João. Viu? Se perdeu, tá até perdido aqui pensando, se perdeu no labirinto. É diferente. Se você me perguntar, a minha crítica vai ao técnico do Atlético também, no jogo do Aliança. O problema ali era coletivo de técnico. E que não teve alternativa. Ele não encontrou alternativa. Aliás, não tem encontrado em muitos jogos. Mas o Pepa tem dificuldade de encontrar alternativa para esses jogos aqui. Por isso essa campanha como mandante tão ruim. E quando o Cruzeiro tem pela frente equipes que atacam, que dão espaço, ele tem feito jogos melhores. Isso está escancarado. Adversário atacou o Cruzeiro, deu espaço, o Cruzeiro faz bons jogos. Adversário se fechou, o Cruzeiro tem muita dificuldade. Mas aí eu preciso só rapidamente, João, dizer que falei agora há pouco no debate. Se o Cruzeiro hoje ocupa uma posição à frente na tabela do Inter, do Corinthians, é a sensação, o Luxemburgo sendo colocado num pedestal, não perde, está atrás do Cruzeiro na tabela de classificação. O Fortaleza do Vojvoda, muito elogiado inclusive, e tem 2 pontos apenas à frente do Cruzeiro. O Internacional... o próprio Atlético. O Internacional só tem 3 a mais que o Cruzeiro. Está atrás do Cruzeiro na tabela. Então, do pouco que o Cruzeiro conquistou no campeonato até aqui, para deixá-lo na 12ª posição, 6 acima do primeiro na zona de rebaixamento, isso veio muito pelo trabalho do Pepa.
Sem dúvida. Porque se não fosse pelo Pepa, que também tem culpa nos fracassos, é claro que tem, se não fosse pelo trabalho dele, pela organização que ele colocou nesse time, não teria esses 24 pontos somados até agora na competição. O Pepa é a história do copo meio cheio, meio vazio. Né? Todo mundo vai poder tirar uma análise. Tem gente que vai enxergar o copo meio cheio, tem gente que vai enxergar o copo mais para vazio. Eu enxergo o copo para o Pepa mais para meio cheio. E digamos, com sinceridade, até para o próprio Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro passou recentemente, não dá para a gente esquecer. Se o Cruzeiro replicar no retorno o que fez no turno, é um Cruzeiro que vai se livrar do rebaixamento, não com o pé nas costas, mas sem passar aquele sofrimento, chegar ali 2, 3 rodadas finais no desespero, né? Essa é a verdade. O Cruzeiro entrou nesse Campeonato Brasileiro lutando para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas que preocupa, principalmente nesses últimos jogos, um futebol limitado e uma qualidade técnica individual limitada. Porque quando a gente pega o caso do Atlético, está mal coletivamente, como você disse, e aí é até fácil cobrar do técnico, porque é o seguinte, você tem elenco, você tem que fazer esse elenco jogar, talvez não para ser campeão, mas para estar melhor do que está. No caso do Cruzeiro, a minha preocupação é o contrário, porque quando você olha para o elenco, eu não sei se dá para esperar que o Pepa tire muito mais do que está tirando desse elenco do Cruzeiro, porque não tem muito de onde tirar ali não, cara. Não, acho que o Cruzeiro está absolutamente dentro da expectativa. Há uma frustração porque ele passou dessa expectativa. O início de campeonato do brasileiro do Cruzeiro foi muito bom, muito acima da expectativa. Aí você eleva o nível de cobrança do torcedor, você joga a expectativa do torcedor lá em cima. A conversa há 3, 4 semanas é, será que pode sonhar com a Libertadores? O Cruzeiro vai brigar pro G6, vai brigar pro G4? E aí eu vim aqui e falar, gente, não, sonhar pode, mas não começa a cobrar o time por isso não, porque vai fazer mal pro próprio time. Essa cobrança exacerbada por um campeonato que o Cruzeiro não está fazendo, ela pode ser prejudicial. E eu acho que o torcedor nem está fazendo esse tipo de cobrança. Mas quando vê os últimos jogos, os últimos 5, 3 pontos, os últimos 15 jogos de Campeonato Brasileiro, 3 vitórias. Se pegar os últimos 15 com Copa do Brasil, 2 vitórias, é claro que o torcedor fica preocupado, e ele tem direito de ficar preocupado, porque, é o que eu disse, a tabela não olha o bom jogo contra o Botafogo, a tabela não olha o bom jogo contra o Palmeiras, ela olha o resultado do Botafogo, o resultado do Palmeiras, o resultado do Atlético Paranaense, e o Cruzeiro não ganhou nenhum deles.